Pode café. Pode café. Pode café. Caralho. Pode café. Estamos aqui começando mais um episódio do Pod Café, nosso quarto episódio, nosso segundo professor chamado. Estamos aqui com a professora de Sociologia do Senac, a professora Camila, e do meu lado aqui apresentando também o Levi. Levi? Oi, sou Levi. Tem eu, o Daniel, apresentando, e o nosso novo integrante apresentando também, que é a Bia. Oi, Bianca, eu. E aí, professora, tu pode falar, quer falar um pouquinho de você aí, o que você faz no Senac, o que você gosta, e tudo, para poder deixar a sua audiência aí, caso não conheça, né? Para os que ainda não me conhecem, Bom eu conhecer. sou muito Quem não famosa no conhece? TikTok. Falar de mim? Bom, Só uma palhinha, só pra uma dar palhinha. Eu sou eu, palmeirense, gosto de cerveja, gosto de pagode. E... Calma aí, tá bom. mas você gosta de salgado? Você gosta de salgado? Salgado de Eu festa, você gosto gosta? de Gosta? salgado Gosta de mesmo? festas. A gente tá aqui com um salgado especial de quem? Quem? Todo mundo fala. Quem? De quem é esse salgado De aqui? quem que é, gente? É do Pod Café, mano. É do Pó de Café, a gente ganhou. A gente ganhou esse salgado do Daniel Nogueira e. Da marca Vic Ai, Foods. que fofo! Muito bom o salgado. Vic Foods. Salgado bom e gostoso, o melhor da região. Pertinho Tá? do Senac, É saindo... muito bom. Anota. Anote imediatamente. Não, Muito vai bom dar esse na tela, salgado. vai Aqui, ó, o telefone vai estar aqui embaixo. Tá aqui embaixo, Aqui tem algum embaixo, lugar aqui na tela. Aqui no lugar da tela. E. E Degustem. fica perto do Senac, aqui, sendo a esquina, virando à direita. E tem preços muito bons aqui, muita gente vai lá, come, intervalo, Simplesmente- e é muito bom. E O melhor salgado de todos. se fosse mim, pode que eu não tava consumindo aqui. Bom demais. Tá. Professor, hoje, a gente queria começar falando já. Pra poder quebrar um. E o Palmeiras, que é só alegria, como é que tá? Tá bom, né? Quando eu tinha a idade de vocês e estava na escola, o Palmeiras estava na Série B. Eu sofri muito. Eu sofria bullying. Porque ninguém torcia pro Palmeiras. Tinha que ser muito triste, sofredor, um corno manso pra torcer pro Palmeiras. E eu era essa pessoa. Eu sofri muito. E aí quando o Palmeiras começou a ganhar títulos, de 2015 pra cá, minha vida se transformou e hoje eu sou insuportável, eu sou um nojo e eu sei que eu sou muito chata com as pessoas. Mas é muito bom. Porra, é muito bom. E aí eu tá só alegria. Nossa, eu me dei esse pequenininho. Eu levava no estádio quando eu tinha 2 anos de idade, assim. Ele tinha um amigo palmeirense, assim, que tipo, o Palmeiras já tá perdendo 3x0 na Série B ali. Aí ele falava, o Palmeiras ganhando de 8x0. Eu ficava, caralho, o Palmeiras ganhando de 8x0. Desde pequenininho eu achava que o Palmeiras estava ganhando. Mas eu ficava sendo, era muito zoado na escola. O Palmeiras começou a ganhar, agora é só alegria aqui. Só alegria. Só alegria. E a gente vai falar então também do sociologia. Sociologia. O que vocês querem? O que eu ia falar em questão de futebol eu nunca fui muito ligado em futebol. Quando eu era menor, eu sempre falava que eu torcia pro Corinthians, mas é porque isso veio do meu avô. Meu avô me incentivou, aí todo mundo perguntava e falava, eu torço pro Corinthians, mas Bosta, né? não tem culpa. Mas assim, eu não tenho a pira no futebol. Qual tem um motivo específico pra você ter começado a gostar de futebol assim? Futebol, tudo. Você falou, caralho, futebol. Mas começou em estádio. Tem. Você foi ser palmeirense? Eu acho que são duas coisas separadas, assim. Eu comecei a gostar de futebol porque eu moro numa área que antes era uma área de ocupação urbana e não tinha muitas coisas para se fazer a não ser ter um campo de futebol no fim da rua. E meu padrinho ia lá sempre, ele era presidente do time amador da rua da minha casa. Vila Cristina Esporte Clube, é nóis. E aí eu sempre frequentava beira de campo, era isso. E eu ajudava meu padrinho a vender as coisas, e eu ficava lá, e eu via o jogo, e aí eu via jogo, Aqui em aí eu Zé via jogo. Aham. Legal. Sempre no futebol amador, assim, sempre fui pra muitos jogos do futebol De amador. várzea, assim? De várzea, exato. Legal. E eu comecei a gostar muito, que é diferente do processo palmeirense, assim, que foi uma herança muito forte do meu pai. Meu pai é a pessoa que eu mais amo no mundo, assim, ele é uma pessoa muito palmeirense, muito incrível, e ele me ensinou a gostar e a amar, assim, é muito louco mesmo, porque
É anti-sociológico isso, mas eu acho que é possível se passar amor para as pessoas no futebol, porque a gente passa mesmo. Eu que não sou muito fã de futebol e não sigo, apesar disso, eu sei que a rapaziada que curte, mano, os caras gostam de verdade, os caras dão o sangue no negócio. Só na Copa do Mundo, por exemplo, né? Então, eu só gosto na Copa, assim, porque eu não entendo de verdade como que as pessoas gostam. Ela gosta desse time porque ele joga melhor, porque tem pessoas que eu gosto, eu não entendo. Eu cresci com meu pai falando pra eu ser São Paulina, porque ele era. Aí eu fui assim, mas hoje eu não sei o que eu sou. Eu torço pro Brasil só. Mas, tipo, qual que é o motivo real, assim, de, tipo, as pessoas gostarem de times? É porque eles são bons pra eles, assim? Eu acho que também, mas tem outros aspectos, assim, né? Porque o futebol, do jeito que ele é, o futebol moderno, do jeito que ele foi feito, né? Quando ele chegou no Brasil com os ingleses, ele estava muito ligado ao processo de vinda de pessoas de fora para cá, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas estavam fugindo da Primeira Guerra Mundial, com o esporte já popularizado, principalmente na Inglaterra, e vinham para cá. Vinham para cá fazer o quê? Trabalhar em fábrica. Por que trabalhar em fábrica? Porque eles já tinham capacidade nos lugares da industrialização clássica. Quando eles vêm para o Brasil e aqui está num processo muito mais atrasado e tardio de industrialização, eles são as primeiras pessoas a ir para as fábricas. Eu quero. E aí se torna o prazer das pessoas, principalmente trabalhadoras, né? Então, apesar de, no começo da história do futebol no Brasil, ser um esporte da classe alta e das elites, até se jogava de terno, Nossa, de gravata, futebol, é verdade. Tô louco. Então, os times antigamente usavam isso. Apesar disso, essa nova roupagem, assim, com a vinda dessas pessoas da Europa, trouxe o futebol para o cotidiano das classes trabalhadoras no Brasil, né? Então, passou a ser o principal lazer dessas categorias, assim. E aí eu acho que não tem como desligar o futebol da história do trabalho de fábrica, do trabalho operário brasileiro, do movimento sindical, inclusive. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estava pesquisando uma vez, é que depois que vieram, na Itália, existia um movimento anarquista muito forte. Quando veio para cá os italianos, os europeus em geral, trouxe esse movimento anarquista, teve uma greve gigante em São Paulo que se indica que vieram, sabe, ideologia, não sei, mas tiveram esse movimento trabalhista que veio do operário e tudo. E também, conversando com você um dia, a gente estava lá conversando e você falou também que as torcidas organizadas durante a ditadura tinham alguma participação política. E de onde vem essa organização, essa politização das torcidas organizadas do passado e se ainda se mantém hoje ou se perdeu um pouco desse sentido? Primeiro, assim, quando o futebol chega no Brasil, a torcida era principalmente das mulheres, daqueles caras da elite que jogavam bola. Inclusive chama torcida. Todos os verbos que a gente utiliza no futebol são ingleses, menos torcer. Torcer é o único brasileiro, porque se torcia lenços, as mulheres torciam lenços quando estavam torcendo. Eu sou torcer, você está torcendo pra alguém, você ficava nervoso, ai! E aí torcia o lenço. E aí, a torcida, nesse primeiro momento, quando surge o primeiro registro que tem, uma torcida chamada Charanga do Flamengo, era uma torcida paga pela diretora. Charanga do Flamengo. Era uma torcida paga, principalmente assim, paga assim, né, incentivada pela diretoria do clube pra torcer. Por quê? Porque ficou legal esse negócio de torcer. Tipo assim, você vai lá no meio do campo, faz pá, não sei o que, seu rolezinho de domingo, etc, etc. São um aspecto. Só que isso, conforme as torcidas foram crescendo, essa dependência das direções do clube fizeram com que você não pode reclamar do teu time, porque a direção do time te banca. Então não é tão legal. A torcida organizada surge nesse momento de ruptura. Então você fala assim, opa, alto lá, quero reclamar do time, quero pedir melhor salário para os jogadores, quero uma estrutura melhor, qualquer coisa que for. Nesse momento que se desliga, surgem as torcidas independentes das direções. E nesse momento de que elas se tornam independentes, e é por isso, e não à toa, que a maior torcida de São Paulo chama independente, que a gente começa a ter um pouco mais de reivindicação. Isso se junta com o processo da ditadura militar. Por quê? Porque o comando de caça aos comunistas proibia, principalmente depois do AI-5 em 68, que se pudesse ter qualquer tipo de organização coletiva. As pessoas, isso aqui seria muito provavelmente proibido. Aqui?
Uma reunião, podia ser subversiva, podia ter algum problema. Centro acadêmico, de faculdade, grêmio de escola, qualquer reunião estava sob essa jurisdição do CCC. E as torcidas não. Por quê? Porque a ditadura militar usou o futebol para se promover enquanto um projeto de nação, de um Brasil maior, etc, etc. Então, dentro das torcidas organizadas era permitido você fazer ali tua reunião, que em tese você não poderia. Não à toa, a Gaviões da Fiel é uma torcida que tem um vínculo muito forte com os setores da esquerda, porque é uma torcida que já recebeu várias vezes reuniões de grupos de esquerda, por exemplo. Então, assim, tem isso, teve esse momento, e teve um momento em que as pessoas de esquerda também poderiam se reunir dentro dos estádios e ali fazer suas trocas e tal. Então, teve esse momento reivindicatório. O que tem também a ver, mas não necessariamente com essa tradição italiana do anarcossindicalismo. Então tem um pé nisso, antes mesmo de surgir a torcida organizada, tem um pé nesse anarcossindicalismo italiano, mas ele não é determinante. O que é determinante foi a junção dessas duas coisas. Independência das direções e conseguir fazer reunião durante a ditadura militar. É isso. Outra coisa que eu também estou achando, e você acha que se repete até hoje, é se algumas torcidas organizadas são mais politizadas, de certa forma, tipo, que buscam reivindicar direitos, os direitos trabalhistas, da classe trabalhadora. Sem você acha dúvida. que existem coletivos? Sem dúvida. Existe um debate sobre algumas ondas das torcidas organizadas. A primeira onda foi essa, das charangas, dessa dependência dos clubes, etc, etc. A segunda de grupos mais organizados dentro dos estádios, então as torcidas uniformizadas principalmente. Nessa transição, né, da segunda para a terceira onda, o surgimento das torcidas organizadas. Aí uma terceira onda com umas torcidas que dialogam mais com as barra bravas, né, que são as torcidas latino-americanas. Tem diferença dos hooligans lá do Barra Brava? Tem diferença, algumas diferenças, assim. As barra bravas, elas normalmente, assim, diferença de disposição de como se organiza pra fora, né? O hooliganismo estava muito ligado principalmente às questões físicas, então, assim, eles brigavam muito com outras pessoas e tal, essa defesa do clube, não sei o que. As barra bravas não, elas fazem tipo um espetáculo mesmo dentro da arquibancada. Você assistiu um jogo do Boca Juniors, não sei se alguém já viu, assim. É um espetáculo de barra brava, assim. Um monte de pó azul pra cima, não sei o que, e aí eles ficam com um monte de instrumento de sopro, fica um monte de lado de bateria, instrumento de sopro, é lindo de ver. Caramba! E aí eles fazem uma coisa maravilhosa, assim, que é diferente do modo com que tem as torcidas organizadas antes, assim, né? Então também tem essa parte. Mas tem tem uma tese que foi defendida recentemente, chama de quarta onda das torcidas, são as torcidas organizadas antifascistas, né? Então, assim, junto com... não que elas não existiam antes, mas teve uma explosão de surgimento de torcidas antifascistas em vários times de futebol do Brasil inteiro. Principalmente protagonizado por algumas questões. O futebol é um espaço que tem muito racismo, e isso é muito pautado, assim, apesar de haver sempre, é muito pautado, por quê? Porque os principais jogadores da história do Brasil são negros. Mas tem outras duas questões que não eram tão pautadas, e essas torcidas são muito protagonizadas por essas pautas, que são defesa da população LGBTQIA+, e das mulheres também que gostam de futebol. Então, assim, esses grupos são historicamente excluídos dos espaços de torcida, das arquibancadas e tudo mais. Então surge um monte de torcida antifascista protagonizando essa pauta de que tem que defender esses grupos oprimidos e tudo mais, e que essas pessoas gostam de futebol e que elas estariam nos estádios. E aí se soma uma outra coisa, durante as manifestações que tiveram quando a gente estava, né, em casa, na quarentena, e o governo federal não estava se esforçando para comprar vacina e começou a ter manifestação de rua. Só começou a ter manifestação de rua porque as torcidas organizadas antifascistas foram pra rua. Então, assim, elas foram protagonistas de um dos últimos grandes movimentos de massa que a gente teve no nosso país, que foi pedindo vacina. Então, isso é muito interessante, assim, como que elas dialogam muito entre a arquibancada e as questões políticas que
defendem as classes Eu acho isso muito trabalhadoras. legal. Tipo, às vezes eu vejo assim, acontece alguma coisa ruim, assim, e vira pauta, assim. Aí as torcidas se manifestam, eles falam a posição deles e tal. Ou tem até as torcidas que tem uma causa, assim, e eles sempre falam disso, torcem por isso, sabe? É muito legal ver como que o futebol chegou, assim, transformou no Brasil. Eu nunca tinha visto o movimento do Sem Anistia, né? Que eu acho que eu vi as torcidas do Palmeiras, coisas se juntando, meio que quando tava tendo aqueles bloqueios, eu lembro do Galo Louco e da Gaviões, né? Então, isso foi bloqueio. Mas uma coisa que eu quero perguntar, mas que tem alguma relação das zonas feministas, assim, com alguma torcida organizada, assim, tipo, as zonas feministas no Brasil, ou não? Eu acho que indiretamente, assim, né? Não que eu tenha lido, pelo menos, assim, há uma teórica que falou sobre isso, especificamente. Mas indiretamente, porque se não fosse o avanço do feminismo e o atual patamar que se encontra, não teríamos torcidas protagonizadas por mulheres e pessoas LGBTQIA+, dentro dos estádios, assim. Então, isso acontece porque é uma proteção, as mulheres se protegem, né? As LGBT se protegem dentro desses espaços que são hegemônicos do machismo, assim, né? Então, acho que tem relação porque é um momento político que se vive, assim, internacionalmente, né? Isso não acontece só aqui. Eu lembro que tinha visto uma notícia lá de as mulheres, acho que do Atlético Paranaense, né? Que tinha uma vez que... você quer comentar um pouquinho? Eu não sei se Não, as torcidas do Atlético Paranaense e do Curitiba foram punidas, né? Foram? Porque teve uma briga e elas foram punidas, não poderiam mais ir aos estádios. Mas fizeram, um juiz fez uma punição diferente, falou assim, olha, vamos proibir os homens das torcidas de irem, vamos poder só mulheres e crianças irem para os estádios. Então as torcidas, até hoje, o ano inteiro, estão tendo jogos em que são só mulheres cantando. E é lindo, assim, na minha opinião. Lindo de ver, porque assim, é um espaço muito masculino e de repente você tem aquilo tomado pela mulherada, gritando e fazendo um monte de coisa, incentivando o time. Então assim, isso mudou a chave, né? Porque normalmente se acompanha, né, as mulheres das torcidas, elas protagonizam mais a arquibancada dos jogos femininos, né? Mas os masculinos não, então foi um fato interessante. E eu vou comer uma coxinha do Daniel. Tem um assunto que eu queria muito a sua opinião. É difícil? Eu queria muito a sua opinião, que é o novo ensino médio. Eu vi que ele foi, como que é, revogado? Queria falar isso também. Suspenso. Suspendeu. 60 dias. E tipo, eu lembro que a galera tava pedindo, assim, que não vale a pena estudar coisas que eu não vou querer na minha vida. Aí, tipo, teve esse novo ensino médio. Aí agora tem muita gente reclamando, tipo, eu queria entender, assim, a sua opinião. Tá. O novo ensino médio, ele vem a partir do modelo norte-americano de educação, né? Principalmente, que visa muito formar cidadãos para um mundo neoliberal. O que é um mundo neoliberal, né? É aquele em que todo o peso do mundo está nas suas costas. Se você não está ganhando dinheiro, é porque você não corre atrás. Se você não está... é porque você não sei o quê. O indivíduo é responsável por todos os atos dele, o que faz, inclusive, gera sofrimento neste indivíduo. Não à toa, na sociedade neoliberal que a gente mais tem casos de depressão e ansiedade. Por quê? Porque tudo, absolutamente tudo é individual. Então se coloca também esse modelo para pensar a educação, né? Isso é posto em vários países, assim. Como é que isso refletiu para nós, né? Pensaram assim, o jovem não vai para a escola e temos que tornar a escola mais atrativa. Como fazer a escola mais atrativa? Vamos botar um monte de coisa para ele. Primeiro, ele já pode escolher que área ele quer seguir, se é ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens, não sei o quê. Ele vai ter uma carga horária maior disso. O que eu acho? Eu não vejo problema em você ter uma carga horária maior de alguma coisa. Então, assim, eu acho que você poderia ter. Se eu gosto mais de matemática, ter mais aula de matemática, ter mais aula de linguagem, sei lá, qualquer coisa. Agora, se... você tira outros conteúdos essenciais para a formação do indivíduo, eu acho um problema. É aí que eu vejo um problema. É quando você corta, então, conteúdos que são importantíssimos para as pessoas. Em que sentido? Tipo, eu vou usar cartografia para quê na minha vida? Provavelmente para pouquíssima coisa, eu acho que talvez para nada. Mas um dos principais motivos de existir desigualdade social
no nosso país e no mundo é porque apenas uma pequena parcela da população tem acesso ao melhor da ciência e o resto não tem. Então, a escola é um dos lugares da gente democratizar a ciência e o conhecimento. Então, a gente tem que dar acesso enquanto direito para todas as pessoas terem acesso ao melhor que se produz. E nós produzimos ciência de ponta no nosso país e as pessoas deveriam ter acesso a isso. Eu acho que quando simplesmente se tira, a gente perde. Então, assim, eu acho que poderia ter esse negócio de itinerário formativo, não sei o quê, no contraturno, por exemplo, ou aumentar mais. Eu tendo até essa opinião, tipo, o ensino médio não é perfeito do jeito que era antes, e nem tá ideal do jeito que é agora, mas precisaria ser muito discutido com os educadores, né? E eu que tô na sala de aula todo dia, tipo assim, eu tenho que ser ouvida também na discussão sobre como vai se fazer o ensino médio, e vocês que estão na sala de aula todo dia. Né? Quando desce um decreto e fala que então agora vai ter um novo ensino médio, que ele vai ser assim, assim, assado, que os estados têm que implementar, vai ter um monte de gargalo. Aí o governo federal tinha que fazer um novo Enem ano que vem. Como é que faz um novo Enem se o novo ensino médio do estado de São Paulo é diferente do Maranhão? Se o do Maranhão é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de Roraima. Então, assim, não tá uniformizado no nosso país. Meio idealista, né, o ensino médio, né? De certa forma. Eu acho que flerta mesmo com o idealismo, porque aí a gente tem que... O debate ele vai muito mais porque é educação pública, né? Nas escolas públicas a situação é muito diferente do que em outros lugares em que é possível se fazer isso. Né? Então, assim, eu tô trabalhando tudo com o cenário ideal. No cenário ideal eu acho ruim perder conteúdo. No cenário ideal. Agora, no cenário real, tá se perdendo muito mais, porque mal tem professor já para muitas coisas, né? Então, é muito mais difícil conquistar isso. Então, eu acho que deveria ser feito um amplo debate com a sociedade civil. Assim, escola é uma das poucas coisas que todo mundo se envolve no debate. E eu acho muito importante, porque a escola é esse espaço mesmo, é esse espaço de debate. A minha escola, eu estudava na escola, era uma escola bem ruim, uma escola pública, e eu não tinha aula de história, geografia, essas coisas, era só português e matemática. E então era bem ruim pra mim, porque quando eu entrei em escola particular, eu comecei a ter aula de história, geografia, essas coisas. Foi tipo uma coisa nova pra mim que eu achei muito da hora. Eu gostei pra caramba quando eu comecei a ver coisa de história, assim, de ciências também, de biologia, essas coisas, eu achei muito zica. Aí depois quando eu voltei, eu encontrei com a diretora da escola, eu gostava muito dela, a gente conversava bastante na escola. Aí ela falou que agora eles estão tendo aula de inglês até, de história, essas coisas. A escola pública eles mudaram um pouco e conseguiram aumentar assim mais professores e mais matérias. Aí eu fiquei muito feliz de ver que mudou assim. Porque, nossa, quando eu estudava lá era muito ruim, porque é uma escola perto do banhado, então tinha muita gente do banhado lá. Então a sala era muito bagunça, porque tinha gente riquinha lá dentro, riquinha assim, né? Aí tinha gente que era do banhado, então era uma mistura muito grande, a sala era muito bagunceira. Então o professor mal conseguia dar aula direito. Aí quando a professora começou a falar comigo, as mudanças que teve lá, eu achei muito da hora, porque tipo, virou quase outra escola, sabe? Massa. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que o papo tá meio cabeça, assim, mano. Então, se alguém viu até aqui, a gente dá pra fazer uns 2 cortes, assim, né? Mas eu queria falar, então, todos vocês, professores do Senac, têm toda uma relação boa, assim, de amizade, você, Danilo, Bruna, pra ver que vocês têm uma relação, assim. E eu queria fazer uma pergunta, assim, tipo, se dá pra contar, tem alguma história engraçada entre os professores, assim, no contraturno? Alguma história, você deve contar, claro. Não dá pra contar. Não sai daqui, não sai daqui. Vai pro YouTube. Não sai daqui. Vai pra 1000 pessoas na internet. internet. Tá, então, qual é o professor mais caloteiro aí, vai? Eu. Ô, louco. Não perca o próximo episódio, aí talvez te revela o porquê a história aí, talvez. Eu tenho que pensar num filtro pra contar. Fala de um professor aí no próximo Só episódio, a fala gente chama ele, aí a É. gente fala sobre isso. A gente Meio assim, sabe? Isso aí, o que você acha disso aí? Quando ela veio aqui, ela falou de tal coisa, assim, pá. E aí, o que você acha? Quem no Senac você queria ter uma treta intelectual pra gente trazer aqui? Uma Coloca briga, 2 professores exato. assim e vem brigar, só de meme, assim. Não, qualquer um, 2 Qualquer um, professor, que você fala, nossa, esse aí eu discutiria fácil sobre Eu tais acho que assuntos. tem que ser o Thiago e a Kátia. Igual a gente queria trazer a treta do Danilo e o Francisco, biologia legal. e... Esse eu acho legal. É legal. Eu iria falar esse. É muito Esse da que hora. Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha, na sua humilde opinião. Quem é o... Qualquer coisa a gente censura o nome.
Porrada, velho. 5 minutos. Na porrada ou no debate? Na porrada. Na porrada aí. Não. Ó, Danilo, No X1. esperto. Danilo, te amo. Os dois eles são professores muito bons, assim, você vê Nossa. a oratória deles, assim, eles falam de um jeito, tipo, que Eu gosto pelo menos muito. eu não ganharia nada. Eu gosto no muito debate. dos dois. Eu acho Eles são incríveis. Eu acho que o Danilo leva, tá? Eu digo mesmo. No intelectual ou no No soco? debate mesmo e no soco também. O Danilo chega lá, Sola. o cara fez filosofia lá, chega no Emily Durkheim, no Sócrates, no... O cara lança o argumento no Francisco entra Buga. em crise Ele começa a pensar assim existencial. no... mas eu mato aqui no bonde aqui, ele começa a pensar e ele vai ver tá no chão já. Ele entra em crise existencial e fala, nossa, Não tem o que fazer, Acabou. Darwin já era. Vou fazer filosofia. chatzinho quando eu Eita. perguntei pro seu pai. Pergunta do chat aí, né, ao vivo, isso aqui, porque isso é bom porque é ao vivo. Nossa, 2? Deixa um aqui. Deixa um. Bom, Beleza aqui. a pergunta aqui do Alotive, Alô, Tive. ele perguntou aqui: o que você acha dos palmeirenses do Senac? E eu quero fazer uma pergunta também, qual é o melhor palmeirense do Senac aí? Ou o que você acha mais legal? Eu achei persuasivo. Sou eu, né, professora, obviamente. Sou eu. Qual é o melhor? O mais legal. Palmeirense mais... O mais engraçado. Eu amo todos os palmeirenses do Senac, eu sempre dou D pra todos eles. Eles são palmeirenses, seja palmeirense você também. vira Olha o meu palmeirense cabelo, aí. o meu cabelo verde de palmeirense aqui. É homenagem. Tá Então, muito é, verde, Eu ó. também tá verde, tá? Tá Só que é verde querendo D, escuro. tá querendo o D dela já. Tá garantido sempre. É isso que eu ia dizer. Isso aqui. O que você acha do O que é que você acha? Mais pergunta aí pro seu pai? Tem mais. Tem mais pergunta? Como escolheu seguir na sociologia? E por quê? Não sei ainda responder essa pergunta. Não, é difícil, é bem complexa. Mas assim, É da hora. quando eu era uma jovem cheia de sonhos, eu queria trabalhar com arte. E aí Acho legal. eu escolhi fazer um curso que se chama Produção Cultural, que só tem em 2 faculdades. Uma que chama UF, que é a Federal Fluminense, e a UFBA, que é a Federal da Bahia. O melhor curso é o da Federal da Bahia, e eu fui pra lá. Então lá fui eu com 17 anos, uma mochila cheia de sonhos pra Bahia. Cheguei na Bahia, estava lá fazendo a faculdade, minha mãe ficou doente. E eu voltei pra ficar com ela. Eu sou daqui de São José, eu voltei pra cá. E quando eu vim ficar com ela, ela pediu pra fazer faculdade aqui perto. E daí eu fiquei, putz, não tem faculdade a que eu fazia, não tinha perto. Aí eu escolhi, então, prestar o vestibular da Unesp, que era o único que estava aberto. Não tinha USP, não tinha Unicamp, o Enem já tinha passado, eu tava uma bagaceira. Aí eu peguei e falei, não, vai ser esse, vou fazer aqui na zoeira. Aí eu prestei Ciências Sociais sem saber direito o que era isso. E aí Tô louco. eu passei e fui. Eu tinha uma noção, né? Até porque eu namorava um boyzinho lá que fazia Ciências Sociais na faculdade. Mas eu não sabia se eu queria, não sabia direito. E eu fiz os 2 primeiros anos da faculdade sem saber direito o que eu tava fazendo da minha vida. Tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu pensava, não sei também. Tô louco. Toco barco. Aham. Tem Então, assim, muita gente assim também nas ciências sociais? Sempre tem, só tem maluco nesse curso. É. Eu acho que eu vou parar nesse curso também. Tô achando. Vai parar nesse curso. Só tem doido. É, Eu amo, é o sua cara, pré-requisito Daniel. pra fazer ciências sociais. Agora, aí foi isso. Daí eu fiquei os 2 primeiros anos meio tipo, o que eu tô fazendo? Tocava o barco, assim, não sabia direito. Mas gostando, porque eu tava zoando muito, eu zoei muito na faculdade. Eu curti muito a faculdade. Tipo, muito. Deve ser bom, né? Era muito da hora, muito foda. É de fato uma época da vida. É uma época. É uma época legal. Quando você entra na faculdade, eles falam que são os melhores anos da sua vida. Obrigada. E eu acho que não é mentira. São mesmo. Nossa senhora. Água de chuva. Água de chuva. Melhor bater no mínimo do... Você criou Vou água de beber aqui agora água de chuca aqui. Melhor bater 200 mil. chuva também. Aguinha, não, mas a minha água é normal. Não quer água de chuca, não? Não. Põe aí, ó, Também. no seu café. Deixa eu ver se é bom. Saborizada. Mas você... Aí, deixa eu continuar então. Aí, no 3º ano da faculdade, a gente estudou Brasil. Porque o meu curso era histórico, né? Diferente dos cursos da USP, o curso da Unesp é um curso mais... Começa lá no século XVI e vai avançando. Melhor Aí no plano. 3º ano, Brasil. Cheguei lá, estudei Brasil, daí eu falei, pô,
Interessante isso aqui. Tem que me organizar. E aí, aí no quarto ano a gente estuda contemporâneo, né? Política contemporânea, antropologia contemporânea, sociologia contemporânea. Aí eu terminei de me apaixonar pelo curso. E eu gosto muito, 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 muito de sociologia. Mas eu queria trabalhar em museu. Olha só que loucura. Então, assim, eu gosto muito. Eu tenho certeza que eu quero ser socióloga. Mas eu não tenho certeza ainda o que eu quero fazer, entende? Tipo assim, eu fui dar aula um dia porque eu precisava de dinheiro. Aí eu tô aqui até agora. Mas eu nunca trabalhei em museu. E eu gostaria de ter essa experiência algum dia, por sei lá, sabe? Na vida. O mundo a vida é aberta, exato. Eu acho, Mas eu acho a sociologia muito interessante. eu vejo Sou que muita apaixonada. gente tem medo, assim, eu vou fazer essa faculdade, eu vou trabalhar só com isso e só, tá ligado? Mas, tipo assim, dá pra você estudar várias coisas na vida e ir pra várias áreas, sabe? É só você dividir bem o seu tempo, assim, e ver. Porque eu mesmo, eu gosto muito de psicologia. Tipo assim, é a matéria que eu amo, é o que eu quero. Mas eu tô fazendo curso de informática porque saindo do ensino médio eu vou virar programador porque é o que dá dinheiro hoje em dia. Sim, tipo, sim. tá muito em alta, sabe? Mas depois, quando eu tiver estável financeiramente com a programação, eu vou fazer psicologia, porque é o que eu gosto pra caramba, sabe? Tipo assim, dá pra você fazer várias coisas na sua vida se você dividir bem e não ter medo de fazer, sabe? O importante é você gostar, porque tipo, eu tenho a minha psicóloga, ela fez por gosto. pura. Ela fez por pura pressão psicossocial letras. Aí ela foi professora de inglês e tipo, ela não gostava e tal. Aí ela falou, não, vou fazer o que eu quero, que é psicologia, igual você gosta. E aí, pelo menos você gosta de engenharia de software, aquilo que é programador. Gosto de programa. Pelo menos você gosta, Sou que é garoto tipo, de programa. são as etapas da vida, entendeu? Eu vou fazer programação, mas eu não odeio programação, sabe? Não é uma coisa que eu mais gosto, mas também não odeio. Eu não acho que a gente vai gostar de alguma profissão algum dia. Eu acho romantizado. É verdade. Precisamos superar essa visão. Trabalho sempre vai ser Tem uma frase Sim, que eu acho é. legal que é tipo assim, trabalha com o que você gosta e nunca mais goste de nada na sua vida. Gente. Tipo assim, eu sei que eu gosto da matéria, eu acho que quando eu estiver na faculdade estudando a matéria, eu acho que eu vou me divertir, apesar de faculdade ser pesado e tal. Mas eu vou gostar, mas eu sei que quando eu for trabalhar, eu vou escutar, tipo, psicólogo escuta tanta coisa lá dentro, cara. É complicado ser psicólogo, deve ser chato sabe? também, né? Mas Deve ser meio chato às Você vezes, tá ali, sabe? aí você tá falando a mesma coisa pro cara umas 20 vezes e ele continua lá fazendo a mesma coisa. Mas, eu tenho essa visão realmente que, tipo, o trabalho é chato, não importa. Cara, não importa, vai ser chato, Trabalho sabe? é chato. O meu tio, eu tenho um tio que ele trabalha de programador e, tipo assim, ele trabalha de casa, assim, no PC, programa lá o dia todo e ainda assim ele reclama que é chato, tá ligado? Porque é chato você ficar vendo 1000 códigos lá, clicando no botãozinho, é chato, sabe? Tipo assim, realmente, independente de onde você vai, eu acho que muito provavelmente você não vai ficar feliz o tempo todo trabalhando. Porque eu acho que o trabalho ela é exploratória. Exato, assim, exato. Verdade. Mas é incrível você entrar numa faculdade que você nem sabia direito e hoje você é a melhor professora de sociologia que eu já tive. Tipo, isso é muito incrível. E você ainda gosta bastante. Tipo. Eu acho sociologia muito legal e eu me divirto com vocês também. Eu acho muito, Eu gosto acho pra caramba legal. também de sociologia. Tipo, eu tava até querendo esse ano ler mais livros, assim, porque é muito interessante você ler, sabe? E... Hã? Quer emprestado? Agora, não, eu não gosto e queria ler mais. Tipo assim, eu também gosto muito de a filosofia também. É uma coisa que eu me interesso muito porque a psicologia meio que veio da filosofia, se eu não me engano, acho que foi isso. Tipo, a psicologia veio depois, sabe? Sim, É, sim. Se baseou na filosofia. Uma coisa que você falou que eu acho legal que você falou que você quer fazer arte, artista, tudo, que música, pintar, escrever, desenhar. Não, eu queria trabalhar com arte, Mas o assim. que seria tipo assim. artes? Não, eu fui fazer um curso que chama Produção Cultural, né? Que é de artista frustrado, né? A gente fala, você quer ser artista, você não é bom, então você faz produção cultural. Pelo menos você fica ali nos bastidores, entendeu? Eu fiz teatro por muito tempo. Teatro? Nossa, E eu fiz dança, eu danço até hoje também. E eu queria trabalhar com alguma coisa, eu queria trabalhar com teatro. Eu cheguei a trabalhar com teatro já, lá na Bahia. Mas eu nunca fui boa, eu sabia, por isso que eu fui pra produção cultural, não me iludi achando que eu era uma atriz. eu gosto pra caramba de teatro também. Eu já fiz alguns teatros na minha escola passada assim, eu acho muito divertido, eu acho muito legal você estar lá e fazer isso, né? Acho É bom pra caramba muito de teatro. legal, Muito da hora. né? Putz, tira você, assim, é isso mesmo. Eu acho que a arte, ela tem essa coisa de te levar pra um outro lugar que o que só é material não leva, né? Esse teatro, assim, foi lá em Jacareí, a gente foi realmente num palco, assim, aí foi os professores, foi os pais, assim. Daí era a Barca do Inferno, o teatro. Aí eram 4 cavaleiros, os cavaleiros de Deus lá,
Só que todos os cavaleiros saíram, ficou só eu. Aí eu tive que adaptar o texto pra, tipo, a gente tinha que cantar uma música e tinha umas falas. Eu tive que adaptar o texto pra uma pessoa só. Aí quando eu cheguei lá foi muito legal, tipo, eu consegui decorar toda a música, todas as minhas falas, e quando eu cheguei lá, todo mundo depois falou que a minha apresentação, a minha parte foi a melhor, eu fiquei muito feliz, falei, cara, muito da hora. Muito da hora. E tipo assim, quando você tá lá, você entra mesmo no personagem, você fala, mano, É mó brisa, né? muito da hora. muito Primeiro ano a gente fez um teatro, foi foda assim, todo, o pessoal, caralho, Daniel, você tá famoso, É muito da hora, velho. É muito louco. Aí, tipo, tinha uma parte lá que tem a barca do inferno, que aí tá o diabo aqui, e tem a barca dos anjos, aí tem o anjo. Eu primeiro, eu fui pra barca do inferno, né? É, daí, só que aí eu desafiei o diabo. Eu falei que eu não ia embarcar nessa porra não, eu tava com uma espada assim. Desafiou o diabo, cara? Tipo, eu falei, não lembro mais a fala, mas tipo assim, ela falou, o diabo falou que eu tinha que entrar, que era ali. Era um moleque que tava... Não, era uma amiga minha. Mano, a fantasia dela tava muito zica. Ela fez uns chifrão assim, mó foda. Ela tava com uma capa muito zica. Aí eu tava com a espada e a capa do cavaleiro. Aí eu saquei a espada assim e falei, não vou entrar não sei o quê. Aí eu fui pro céu, porque eu era cavaleiro de Deus. Era tipo... Ai, acho que não é templário que fala. Enfim, era cavaleiro de Deus, sabe? Diabo tomou no cu e foi Eu embora. falei, se foda aí e fui embora. Fui pro céu, graças a Deus. Eu também aqui hoje. Mas foi muito zica esse teatro. Eu gosto de teatro pra caramba até hoje. Devia ter mais aqui no Senac. Teve um primeiro ano, e aí, tipo, a galera tava meio miada, assim, não sabia atuar direito. Aí, no dia, assim, tava tendo Todo greve. mundo. Era greve do ônibus? Eu não lembro. Greve do ônibus, assim. Aí, tipo, veio quase ninguém. Tipo, Nossa, eu tive que interpretar o rei, a rainha, não sei quem. Eu era o rei elfo, era também lá o mensageiro do rei elfo, era tudo, sabe? Também, cada um tinha no mínimo uns 3 papéis dentro da brincadeira. Pois é. Nossa, e era só a nossa sala, a outra sala tava de boa, mano. Sim. Não sei porquê. Nossa sala, todo mundo pega ônibus. Depende Melhor demais, sala né? do Senac, né? Queria falar nada. Melhor sala? Melhor sala. Realmente, eu acho que o time 2 é realmente a melhor sala do Senai. Definitivamente é a melhor sala. O time 2. Pois é. Devia ter mais, assim, principalmente nessa época que agora tem 3 turmas, não precisa ser 3 teatro só turmas? de... 3 anos. Tem 6 turmas, 12, 3 anos. 28 turmas. Não precisa ser só de uma turma, pode envolver todo mundo que gosta, assim, não... trabalho desse bimestre é fazer teatro, aí de gente que não gosta. É de fazer. verdade, é uma sugestão Tinha interessante. uma oficina de teatro também que você... Sim. Nossa, da hora, de hein? fato. E o professor de arte de vocês é diretor de teatro, né? Ele... Danilão é? Eu queria ir numa peça dele lá, mas... Mano, Ai, é muito boa! Deve ser muito divertido, mano. Não, ele falou assim, logo nas primeiras aulas que ele chegou, ele falou, eu não sei muito de arte, eu só sei mais de teatro, mas eu tô aqui com um professor de arte, então eu vou falar de tudo pra vocês. Aí as aulas que, tipo, é sobre arte, assim mesmo, tipo, pintura, não sei o que, ele fala super bem, ele sabe tudo. Ele é um gênio, cara. Não, e ele tira essa coisa que se tem de que professor de arte é o professor que sabe pintar e desenhar, né? Não, cara. Artes é tudo que envolve corpo, né? E todos os movimentos, em todas as suas linguagens, né? Então é muito legal ter um ator, assim, como professor de arte. Vocês são sortudos. Eu gosto pra caramba do Danilo, eu acho muito bom. Eu só fico triste que ele tem, tipo, uma aula e a nossa sala é uma desgraça. Tem 2 matérias e 2 aulas, né? E tipo, por conta da bagunça da sala, ele acaba perdendo muito tempo, mas tipo assim, ainda assim é muito boa as aulas, gosto demais das aulas dele. As aulas de arte são as que estou mais gostando no momento lá, que a gente tava vendo as igrejas, qual o nome? As catedral lá, acho muito da hora. As góticas e tal. Nossa, Eu tenho gostado bastante da aula de sociologia, sabe? Eu acho que... Bom, né? Não, mas as sociologias estão muito da hora também. A gente Legal. fala das Puxa guerras saco, drogas. não, gente. Não, mas Não, tipo mas assim, é a gente vendo das guerras drogas, eu acho muito da hora. Às ver. vezes acaba a aula, a gente fala, nossa, Porque, foi tipo muito assim, legal. a gente sabe que tem esse negócio de guerras drogas no Brasil, mas a gente não sabe o quão forte é essa parada, sabe? Tipo, a gente sabe, tem guerras drogas no Brasil, mas e aí? É isso, o cara vai ali, vende droga, troca tiro com a polícia, acabou. Mas só isso, sabe? Tem muita coisa por trás. Tropa de elite acha que é o gênio das drogas. Meu Wagner Moura lá dando pancada, fala isso mesmo, isso mesmo. Tá porrada. Teve até aquele bagulho lá que eu falei que, tipo, eu vi o cara que fez um vlog dentro da maior favela lá, que eu achei muito zica, mano. Tipo, a favela é gigante, você vê, tipo, os caras andando de moto tem que desviar dos fios, assim, porque tá os fios, assim, tudo muito fio, as casas tudo juntinho do lado da outra. Ele falou assim que, tipo, ele passou pouco tempo lá, mas ele viu que, tipo, a comunidade, todo mundo é amigo, sabe?
Tipo, geral Onde ali. isso? Ah, na maior favela lá, favela. Ah, lá em Brasília. Não, a do Rio de Janeiro, eu acho. Aqui Eu não lembro qual que É era. a maior favela que vai os gringos. A maior favela do Rio é a Rocinha. É, então acho que era isso mesmo. Ele foi lá. A maior favela do Brasil, eu não lembro. Então, essa favela aí, tipo, favela gigante, ele foi lá passar um tempo pra ver como que era, meio que turistar. Aí ele viu, ele falou, mano, tipo assim, pessoal, todo mundo é amigo, todo mundo ele se conhece, não sei o quê. Aí ele também mostrou, né, os pontos bons e os pontos ruins, aí tipo, você vê, né, a falta de saneamento básico lá, tipo, tinha um bueiro ali que, mano, o negócio era tipo uma cachoeira, sabe, as pedras assim descendo na água e tudo lixo indo junto. Tinha casa que a base da casa era uma pedra aleatória ali, a bagunça de cabo, tipo, tem uma região ali que era só pra caixa d'água, porque as casas não suportam o peso, aí os canos tudo assim, bagunçados, sabe? Eu vi isso, achei muito da hora quando eu vi o vlog do cara. Eu nunca assim. vi, tipo, pesquisei muito assim no Rio de Janeiro, tudo assim, mas não é à toa também que tá em todo livro de geografia, tem uma foto do Rio de Janeiro de cima, assim, com... É, porque as primeiras e ele favelas falou que- surgiram lá por conta da Guerra de Canudos. Uhum. Ele falou também, que próximo dali, próximo da favela, tipo, tem um dos pedaços mais caros ali do negócio, que tipo, é caro pra caramba lá o terreno, Loucura, uma coisa assim. E você fala, mano, que bosta. Porra, foda, né, mano? Intancável. Pois é. Eu vi bastante dos Estados Unidos, assim, que vejo mais documentário, assim, mesmo. Agora, deixa eu ver mais. Então é legal você estudar a nossa cultura, sabe? Perguntinha do chat aí? Última perguntinha pra encerrar? Última. Última pra encerrar? Tá, pega aí então. Pode ser, a última perguntinha a gente Última encerra. perguntinha pra encerrar. Quarto episódio. Pergunta aqui do Matheus Veríssimo. Matheus Veríssimo. Ele pediu um salve de todos e ele perguntou pra Camila: qual que é a parte mais legal que você acha da sociologia? Tipo, a parte mais interessante, o tema mais interessante, assim, de ver. Salve. Salve. Matheus Veríssimo. Matheus Veríssimo, salve. Manda aí o papo. Manda um salve aí, galera, também. Salve pro Matheus Veríssimo. Salve, Vamos ver, olha, a parte mais interessante da sociologia, pra mim é difícil categorizar, viu? Mas tipo assim, o bagulho Mas- quando você estudou, você falou, porra. Eu gosto muito de estudar trabalho. Verdade. Eu acho que a sociologia do trabalho é incrível, assim. Porque essa aí, vou falar o segundo. Falar o segundo lugar também, tá? O primeiro lugar, então, é este. Top 1, sociologia do trabalho. Mesaros, Lukács, Marx. É muito Da hora. foda! Por quê? Porque se pensa em trabalho enquanto ação humana e enquanto algo central para nossa sociedade, né? Então, como que a transformação do trabalho reflete a transformação da sociedade, como a transformação da sociedade reflete a transformação do trabalho, mas o que a gente tem hoje no mundo, na vida, que nos coloca para refletir, por exemplo, Uberes da vida, ou plataformas que fazem mediação de uma coisa para outra. Como é possível no mundo de hoje uma classe trabalhadora tão fragmentada estar centralizada na mão de menos pessoas, sendo que o discurso neoliberal é que, na verdade, todas as pessoas são indivíduos, empreendedores, livres e que não sei o que, sendo que a gente tem a conta ao contrário. E como que também a sociedade neoliberal desse tipo de trabalho gera ideologias de cunho fascista na nossa sociedade. Então, acho que tá tudo junto que a gente pode pensar. E aí eu vou pro segundo lugar, que é na sociologia contemporânea, principalmente, e aí são vários teóricos, assim, né? Mas a terceira escola de Frankfurt, assim, que debate muito como que a sociedade vive hoje. Então, assim, a gente não teve ainda essa matéria, nós aqui, vocês do terceiro ano. Mas, assim, é basicamente pensar... cara, o mundo tá todo desconexo, então tem que ter a ver, né? O mundo tá todo desconexo, mas o que faz as pessoas se juntarem nesse mundo em que tem tantos indivíduos isolados, nesse mundo em que tem tantas pessoas com depressão e com ansiedade, em que elas se sentem tão sozinhas? O que as une? E por que elas se unem? Então vamos analisar a eleição do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, para pensar isso. Por que o Trump tem um sentimento de nacionalismo nos Estados Unidos? Mas o nacionalismo em pleno século XXI, não é o nacionalismo do jeito que era Estados Unidos versus União Soviética. Não é mais o jeito que as instituições totais eram, mas como é possível hoje pessoas gerarem esse sentimento?
Como é possível o Matteo Salvini fazer isso na Itália? Como é possível o Macron fazer isso na França? Por que você junta essas pessoas? Então, o que há? E existem algumas hipóteses, eu acho muito interessante. A luta de conquistas de direitos sociais fez muita gente ficar amargurada, triste, brava, mas não falou nada. Essa é uma hipótese, tá? Não tô falando que é verdade, mas é uma hipótese. E tem nesse debate que a sociologia contemporânea. Essas pessoas que guardaram tudo, então você vê as mulheres conquistando um monte de direitos, você não vai gostando, você fica lá. Você vê a população negra conquistando um monte de direitos, você não vai gostando, você fica lá. A população LGBT, os indígenas, os quilombolas, tudo mais, aí vai ficando ressentido. De repente, não mais que de repente, uma pessoa vai lá e fala: eu não gosto de gay. Aí todo mundo, alguém falou o que eu sempre pensei. E de repente, eu tenho um sentimento de unidade. Olha que interessante. Como que a política hoje ela é sentimento porque você se sente parte de um coletivo maior do que você. Porque você pensa, eu sou tão isolada, mas alguém pensa como eu penso. Alguém vê as coisas do mundo do jeito que eu vejo. Então eu me sinto parte desse coletivo e num mundo de pessoas tão isoladas, ser parte de um coletivo deixa todos os debates irracionais. Não à toa a gente vive num momento de anticientífico, de muito negacionismo, que não consegue ver as relações de maneira crítica. E a sociologia contemporânea debatista é a minha segunda favorita. O 3, pra fechar o top 3. Top 3? Sociologia brasileira. Sociologia brasileira, sem dúvida. Debate sobre democracia racial no Brasil, ou sobre igualdade das pessoas. Como é que a gente pensa um projeto de nação? Então, por que os teóricos da sociologia brasileira tiveram que pensar? Pensa num projeto de Brasil que eu preciso pra ontem, o Getúlio Vargas, né? Preciso pra ontem, gente. Agora nós somos uma nação unida, linda e maravilhosa, preciso de um projeto. Aí você pensa, o que tem no Brasil? E é muito interessante, quando pergunta, o que faz o Brasil ser o Brasil? Sem debater questões de raça, de classe, de desigualdade, de diferenças geográficas. Então, assim, eu acho que tem uma série de pensadores aí que abrem a cabeça da gente para pensar que a calçada de Pernambuco, ela é a calçada de Pernambuco daquele jeito porque durante o período da escravidão alguns tipos de pessoas escravizadas tinham que ficar ali em tal momento. Então você pensa, caralho, é muito maior e a complexidade social do Brasil é muito maior do que a gente lê o fato histórico. A sociologia vai analisar as ações, né? É por isso que eu acho tão rico, assim. Você pega história do Brasil, beleza, você sabe, teve racismo. Vamos analisar agora socialmente, como é que foi, o que significava isso para cada sujeito. É bem mais fundo, né? Aí você vai tentar entender a partir da perspectiva das relações. Fechou o top 3. É isso. É isso, o episódio de hoje. Episódio bom demais, tá? E de novo aqui, Salgados Daniel. Salgado Daniel Oliveira, Muito Salgado foods, né? Zica, vai estar tudo aqui na descrição, na tela. Compra lá que é bom demais, tá? Parece que vocês vão ver aqui na comunicação aqui da produção que a gente vai ter uma pergunta surpresa aqui. O quê? Pergunta surpresa que eu vou dizer que não. Tá, a última então, a ultimazinha. Então, manda a pergunta pro seu pai. A última. Manda a pergunta aí, vai. Fala um pouco sobre algumas pessoas que falam sobre o Palmeiras ter tido alguma relação com o fascismo italiano na história. Já ouvi muito falar disso. É fato ou fake? Apenas isso. De voltar aí, né? Achei que era outra coisa a pergunta. Eu não acho que seja fato ou fake, simplesmente. Eu acho que é uma questão mais complexa. Na história do Palmeiras não tem, né, o surgimento do Palestra Itália não tem registro de ter relação com o movimento fascista italiano. Entretanto, eu acho que talvez seja mais nesse sentido, que não é o fascismo italiano. Já tiveram manifestações de cunho fascista na torcida do Palmeiras. Isso tem registro histórico. Assim como tem registro histórico de manifestações de esquerda na torcida do Palmeiras. Então não acho que as coisas sejam 880, as relações sociais são mais complexas do que isso. E pelo que eu saiba, não existe essa matriz italiana. Teve isso, né, durante o período da ditadura militar, de manifestações mais à direita, e também durante o período da ditadura do Vargas, manifestações mais à esquerda. Hoje,
Eu não acho que tenha uma tradição vencedora, assim, dentro da torcida do Palmeiras. Acho que é mais diversa do que parece. Mas muito do que se apresenta, e eu acho que talvez aí seja um dos cernes do debate, quem hoje é o torcedor do Palmeiras? Eu acho que tá muito aí. Hoje o torcedor do Palmeiras tem que pagar R$200 para ver qualquer jogo. E para quem frequenta todos os jogos, você tem o tipo do sócio torcedor mais caro para pagar a Leila com salário milionário da Crefisa, é o torcedor da classe média alta das elites brancas brasileiras. E muitas vezes os posicionamentos que se refletem como sendo da totalidade do Palmeiras são deste grupo. Mas não, acho que tem um time, é um time popular, né? De origem popular operária, né? E tem disputa, né? Disputa dentro, assim, de narrativa, né? De recorte de jornal, de um monte de coisa. Daí você quer falar? O Palmeiras é gigante, né? Não tem como você definir só com um pensamento político ali, uma torcida gigante como a do Palmeiras, né? Eu achei que tinha alguma coisa a ver nós aqui. Com algum líder, sabe, ter relacionado o fascismo com o futebol, aí meter o fascismo dentro do Palmeiras, achei que era uma coisa assim. Mas tipo assim, por exemplo, existe fascista corintiano, por exemplo. Não, óbvio, né? Algum líder, tipo presidente do Palmeiras? Presidente. Essas coisas? Eu nunca li sobre isso. Eu nunca vi. Mas não sei tudo também. Pode ser que tenha tido, eu não tenha lido, eu não tenha acesso. Mas é isso. Então, essa é a pergunta surpresa do chat aí, da produção, então? Surprise! Tá, Então, eu acho que vamos encerrar aqui, então. Encerrar. Estamos aqui com Salgados, Daniel! Vic Foods. Tem palmas, novamente? Vic Foods aqui. Então, acho que vamos bater palmas, porque é um episódio incrível que a gente gravou hoje. Obrigado, Camila, por vir Obrigado, aqui por nós. aqui, tudo. Muito bom. O café acabou, o cara tá frio assim, tudo. Nossa, foi um ótimo episódio. Campeão Paulista. E, então, obrigado assim. Alguém mandar um salve pra alguém, um beijo, um abraço aí, pra alguém da audiência, ou fora da audiência também. Quero mandar um salve para todos os torcedores do Palmeiras que estão muito felizes nesse momento. Abel, eu te amo muito! Abel, me beija, me nota, por favor, eu te amo de verdade, eu largo tudo por você. É isso, tchau. Até mais, tchau. Vamos fazer chegar nele. Vamos fazer, vai chegar no Abel! Hashtag Abel me nota. Pode café.